Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, Canal da Eletricidade, que já começa aqui tirando dúvidas aí dos nossos inscritos. Então a gente tem aqui um e-mail que chegou para mim perguntando sobre a instalação de disjuntores em caixa moldada. Vamos lá? Eu posso instalar esse disjuntor de ponta cabeça? Posso instalar ele na horizontal? Posso colocar a carga em cima e a linha embaixo? Posso inverter? Então, se você tem esse tipo de dúvida, fique aí, nós vamos transformar isso numa aula para dirimir essa e outras dúvidas aí relacionadas à instalação de disjuntores como esses aqui. Posso instalar mais de um cabo no disjuntor? Nós vamos responder todas essas perguntas, além de falar também sobre outros acessórios, como esses aqui, por exemplo, que são manoplas rotativas aqui, para você fazer o bloqueio em quadros como esse aqui, QGBTs, quadro geral de baixa tensão. Vamos falar também sobre bobinas de desligamento remoto e contatos auxiliares para a gente fazer o acionamento, ou seja, o desligamento remoto do disjuntor de qualquer lugar. E a gente fez uma montagem ali, vou mostrar para vocês, ali naquele quadro, ali. A gente vai fazer ali um desligamento remoto e a gente também vai instalar contatos auxiliares dentro do disjuntor para sinalizar aí os status desse desligamento e do trip através de lâmpadas de sinalização naquele painel. Vamos falar também sobre alguns outros acessórios, como por exemplo essas barras extensoras aqui, que tem pelo menos duas funções importantes e que muitas pessoas não sabem para que servem. Vamos falar sobre isso e muito mais aí sobre esses disjuntores em caixa moldada aí da Tramontina, que é parceira aqui no canal da Eletricidade. Ficou interessado? Então, se você está interessado no tema, já fique aí, se inscreva no canal, já deixa seu like e vamos lá! Vamos lá, pessoal? Pessoal, já queria começar essa aula já respondendo aqui a pergunta do Paulo César sobre a instalação do disjuntor em caixa moldada aí em painéis elétricos como quadro geral de baixa tensão, por exemplo. Ele perguntou se a gente pode instalar e o que acontece se a gente instalar o disjuntor de ponta cabeça. Posso instalar o disjuntor de ponta cabeça? Pessoal, não existe uma norma técnica que fale sobre a posição do disjuntor em caixa moldada ou até mesmo aí o mini disjuntor em painéis elétricos ou quadros de distribuição. O que existe são recomendações do fabricante sobre a polarização, digamos assim. Esse aqui da Tramontina, por exemplo, é recomendável que você sempre instale a linha na parte de cima e a carga na parte de baixo, ou seja, entrada de tensão na parte de cima, saída na parte de baixo. Desta forma você pode instalar ele em qualquer posição, inclusive na horizontal. Você pode instalar ele assim, pode ser assim e pode ser até de ponta cabeça, desde que a linha, as fases entrem aqui e saiam aqui. Jamais inverta isso aqui, tá? Sob pena de você ter problemas, tá bom? Então fica aí essa dica técnica aí, inclusive essa resposta é oficial do fabricante, é a resposta da Tramontina. Então se você tiver alguma dúvida aí sobre determinada marca ou modelo de disjuntor em caixa moldada, você pode entrar aí junto ao fabricante para tirar essas dúvidas, tá? Mas em relação à Tramontina, as posições são essas aí que a gente está mostrando no vídeo agora, tá? E para quem se interessou, esse aqui é a nova linha de disjuntores em caixa moldada da Tramontina. Eles são mais compactos do que a linha, né, anterior. E esse cara aqui é o TDM 400S de 400 amperes. Já esse aqui é o TDM 63S, é um disjuntor de 63 amperes. É um dos disjuntores em caixa moldadas aí mais compactos do mercado mundial. Olha só que legal, cara. Ele é justamente aí o sucessor desse outro modelo aqui da linha TRM1. Quando a gente compara os dois aí, observe que existem
diferenças no tamanho, tá ok? Assim eles são iguais, tá? Na espessura, mas ele é, na altura ele é menor e também na largura, tá? Ele é mais estreito, então ele é mais compacto e isso melhora aí as condições para você instalar ele dentro de quadros, ocupa menos espaço dentro de quadros. Uma outra dúvida muito comum em relação aos disjuntores em caixa moldada como esses aqui é se a gente pode utilizar mais de um cabo aqui. Poder até pode, mas não fica, digamos, bonito, digamos assim, né? Olha só o que acontece quando eu instalo dois cabos aqui. Eu tenho que colocar nessa posição aqui e instalo aqui. E é justamente por isso que a Tramontina fornece essas barras extensoras aqui. Pessoal, essas barras extensoras, elas são vendidas separadamente como opcionais de acordo com o modelo do disjuntor. Apesar dessa aparência prateada, elas são de cobre, porque elas passaram por um processo químico de prateamento para melhorar aí a conexão elétrica. E elas são dimensionadas de acordo com o modelo do disjuntor e em função da sua corrente nominal, justamente porque ela tem uma capacidade de condução de corrente compatível com o disjuntor. Observe que elas têm aqui orifícios com diâmetros distintos. Esse que tem um diâmetro menor, justamente é para ser encaixado com esse parafuso aqui, no terminal do disjuntor, ok? E esses aqui também com dois orifícios cujos diâmetros são diferentes, eles são colocados também aqui e aqui, com a finalidade de aumentar a distância entre os polos. Observe que eu aumentei a distância entre os polos, tornando o processo e a conexão mais segura, né? E também possibilitam você ligar mais de um condutor aqui no disjuntor através dessa associação. A gente utiliza cores para diferenciar as fases. Por padrão, a gente utiliza aí branco, preto e vermelho. Por exemplo, aqui, em vez de você utilizar, digamos assim, um cabo com seção transversal de 185 milímetros, você pode utilizar dois de 95, com a vantagem de facilitar o manuseio, já que esses cabos eles não são tão flexíveis assim e o manuseio é pesado, demanda uma mão de obra bastante exaustiva, inclusive para você puxar esses cabos e manusear esses cabos dentro de quadros, eletrocárias e perfilados. Ok, pessoal? Então, basicamente, você vai fazer isso aqui. Deixa eu colocar aqui na lateral para ver como vai fazer aqui a engenharia. Olha só. E aí eu utilizo esses parafusos para fixar. Lembrando que é obrigatória aí a utilização de arruelas de pressão para evitar aí a frouxidão mecânica aí devido ao processo, né, de aquecimento e esfriamento aí dos contatos. Como eles estão energizados, eles aquecem; quando eles não estão, eles esfriam, e com vibrações também mecânicas eles acabam afrouxando, né? Afrouxando, e acontece que você pode ter aí pontos quentes em função dessa frouxidão mecânica, e esses pontos quentes podem provocar quedas de tensão e desequilíbrios de tensão e de correntes nos circuitos terminais. Ok? Então vamos fixar esses caras agora aqui com o auxílio dessa ferramenta aqui. Um outro fator importantíssimo é a aplicação do torque correto aqui nessas conexões, tanto aqui no parafuso que vai diretamente no disjuntor, como também aqui nos parafusos que vão nas barras extensoras, tá? Para você justamente evitar aí os famosos pontos quentes, né? Em função da frouxidão mecânica que pode acontecer em função de algumas variáveis, como por exemplo compressão e descompressão das conexões em função da variação de temperatura e até vibrações mecânicas.
Além disso, você tem aqui um acessório que acompanha o produto, que são essas talas de separação para evitar aí eventuais curtos-circuitos, né, acidentais ou intencionais. Aí, pessoal, é assim, mesma coisa acontece na parte de baixo. E agora, pessoal, que a gente viu como funciona e para que servem essas barras extensoras, eu queria falar sobre um outro acessório muito importante por vocês, que são justamente essas manoplas rotativas aqui, cuja função é fazer o desligamento do disjuntor, fazer essa manobra do disjuntor, desligar o disjuntor e fazer o bloqueio do disjuntor com cadeados como esse aqui, cadeados de segurança, por fora do quadro, sem ter que abrir, né, a tampa do painel ou do quadro, do QGBT que seja, tá? E nesse modelo aqui da Tramontina você tem essa manopla rotativa, que é dedicada para este modelo específico aqui. A gente está falando aqui do TDM 400S de 400 amperes, tá? E para a gente fazer essa montagem, a primeira coisa a se fazer é saber qual é o lado certo a se instalar. Observe que aqui a gente tem o número 1, que corresponde à posição 1 ou ligada, e o número 0, olha só, vou mostrar para vocês aqui mais de perto, tá aí. Portanto, você tem um número 1 aqui e o número 0 aqui. Isso tem que coincidir com a posição do disjuntor. Então, o 1 fica para cima, então essa parte vai ser colocada assim, tá? Vai ser colocada justamente desta forma. E a gente tem aqui os parafusos que acompanham o produto. E eu prefiro fazer essa montagem da seguinte forma. Eu vou montar logo esses 4 parafusos aqui. Olha só. Tem 4 parafusos como esse. Eu vou colocar esse cara logo aqui. Montar isso aqui fora, né, do disjuntor. Encaixar isso aqui justamente nesses 4 orifícios aqui, ó. Esse. Justamente dessa forma. Encaixou, olha só. Pessoal, esses parafusos aqui eles têm duas funções. Uma delas é fixar o disjuntor em caixa moldada ali naquele tampo laranjado, que é a placa de montagem. E também você pode fazer um ajuste fino, mantendo ele mais distante um pouco da placa, para você ter uma melhor dissipação de calor, aí, que é uma das premissas que você deve utilizar nos quadros. Fazer o arranjo de forma que você tenha um bom arrefecimento ali, né, uma boa dissipação de calor no interior do quadro. E agora a gente tem a instalação desse cara aqui, que é muito simples. Olha só, muito simples. Basta encaixar ele aqui, apertar esse cara aqui, e aí nós já temos aqui, ó. A gente não vai fazer essa montagem diretamente no quadro, porque isso por si só demandaria um vídeo de mais de 50 minutos. Então, tá aí, não tem mistério, é bem intuitivo a instalação disso aqui, e o objetivo realmente desta manopla rotativa é fazer aí o desligamento do disjuntor e o bloqueio do disjuntor através de cadeados de bloqueios como estes aqui, tá? São dedicados para fazer o bloqueio, tá? A gente já falou sobre esses bloqueios. Aqui a gente coloca uma etiqueta, né, com o crachá e a foto do empregado que está fazendo o bloqueio, com todas as informações referentes a aquele processo, né? Data, hora, pessoa que autorizou o bloqueio, né? Hora de término, hora de início, enfim. Isso aí está nos procedimentos de cada empresa, tá? E a gente está falando de NR10. Tá? Então, pessoal, para você acessar aqui o interior do disjuntor, você precisa remover esses 4 parafusos aqui, esse, com uma chave Phillips. Não tem muito segredo, tá? Bem simples. E você vai ter acesso então ao compartimento onde você vai instalar as bobinas. Existem essas proteções aqui, que são umas capas protetoras. Remove isso aqui, olha só.
remove. E aí sim você instala as bobinas aqui de acordo com a sua necessidade ou a necessidade do projeto. Para fazer essa demonstração, a gente vai instalar dois tipos de acessórios aqui. A bobina de desligamento remoto, onde eu vou poder desligar o disjuntor remotamente através de fios. Essa bobina ela vai do lado direito aqui. Bem simples, é um dos modelos mais simples que eu já vi para ser instalados. Aí, portanto, já está instalado. E isso aqui são os contatos auxiliares, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, olha só. É os contatos auxiliares, vou botar mais aqui. E esses contatos auxiliares, eles vão justamente aqui neste local. Pronto. Já está instalado, vou tirar aqui o zoom novamente. Vou abrir mais a imagem. Coloca-se a tampa novamente. A gente ligou esses contatos auxiliares nessas lâmpadas de sinalização ali e ligamos a bobina também, a bobina de desligamento remoto do disjuntor nessa chave. É uma espécie de chave, né, seletora com chave de segredo e também nessa botoeira de emergência. Observe lá no quadro ali, ó, aqui, a lâmpada vermelha está acesa. Isso significa que o manípulo, né, a alavanca do disjuntor está na posição 1 ou na posição ON. Está ligado. Então a lâmpada vermelha sinaliza que o disjuntor está em operação. A lâmpada verde é uma lâmpada de teste, significa que o quadro está energizado com energia ininterrupta e em perfeito funcionamento. E a lâmpada amarela lá vai sinalizar o nosso status de disjuntor desligado ou tripado ou em falha. Então nesse momento a gente vai fazer ali uma demonstração girando esta chave seletora de duas posições, que tem inclusive uma chave segredo aqui, tá? Então quando eu girar essa chave para baixo, olha só o que vai acontecer. Preste atenção aqui no disjuntor, tá? Olha só. Disjuntor tripou, disjuntor desarmou. E o que acontece? A lâmpada amarela acendeu e a lâmpada verde também acendeu, informando que a chave foi acionada e se manteve, né, na função. Se eu tirar a chave daqui, olha só o que acontece. Evidentemente que o disjuntor não vai se ligar, porque ele não tem esse drive, ele não tem esse motor, esse mecanismo para ligar. Ele apenas desliga, tá? Então ele está desligado, eu posso tirar a chave e olha só o que vai acontecer se eu tentar rearmar esse cara. Tá? Para rearmar esse disjuntor, eu preciso empurrar a alavanca, né, para baixo, que é o manípulo para baixo, tá? E novamente para cima. Tá? Vamos. Olha só o que acontece. Ele não aceita de jeito nenhum. Por quê? Porque a chave está na posição ligada aqui, né? Setando aí a bobina para que faça o desligamento. Então, se eu fizer isso, eu desligo a função e eu consigo então rearmar o disjuntor. Vou dar um zoom aqui no disjuntor e preste atenção quando eu apertar novamente o botão lá. Olha só. Desliguei. A bobina de desligamento, ela apenas desliga, tá, pessoal? Ela somente desliga, ela não tem como ligar o disjuntor. Normalmente, você tem esse recurso em disjuntores abertos. Em disjuntores em caixa moldada, normalmente você não tem o recurso de ligar, né? A gente chama isso de disjuntor motorizado. A gente não tem esse motor, não tem esse drive aqui para ligar o disjuntor. Então eu posso derrubar ele e posso inclusive colocar esse comando na saída de supervisores de tensão para desligar o disjuntor automaticamente sempre que a tensão cair abaixo da nominal ou aumentar além da nominal, né?
fazendo com que você tenha mais qualidade de energia. Mas isso é uma opção pouco usual. E agora, pessoal, a gente vai fazer a demonstração do desligamento remoto com a manopla rotativa instalada aí. Observe que quando eu apertar o botão lá, a manopla vai girar. Presta atenção nessa engenharia. Olha só. Fantástico, né? E sabe o que acontece se eu tentar armar esse dispositivo com a botoeira de emergência acionada? Ele não vai aceitar. Preste atenção no que vai acontecer. Vou fazer o reset aqui, tá? Do trip e armar novamente. Preste atenção no que vai acontecer. Olha só. Ele volta novamente a tripar, justamente porque o botão de emergência está atuado ali, tá? Agora sim, eu não tenho chave, né? A chave acionada, é uma chave retentiva, inclusive com segredo. Se você tirar a chave, ela fica mandando tensão para a bobina, impedindo o ligamento aqui do disjuntor. Então é isso, a gente está ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo review aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!